E eu lhes afirmo, sem nenhuma saudade do passado e sem nenhum medo de confrontar o debate mais moderno que houver, que a única coisa de fato globalizada é a informação, que substitui no seio da humanidade, mas especialmente no coração da nossa juventude global, a crença ilusória, semente certa da infelicidade, de que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia, sem reserva ou filtro, nós tomamos cabimento pela internet ou pela televisão. Esta é a única coisa que está de fato globalizada, a informação. No mais, a questão nacional segue sendo dramaticamente verdadeira. Não por xenofobia, que é como logo se tenta desmoralizar quem quer refletir sobre o assunto. Não por isolamentos nacionalistas, exóticos, que já foram parteiro de coisas muito desagradáveis para a humanidade. Não é disso que nós estamos falando. Estou falando da condição mesma de empreender, de trabalhar, de produzir, de pagar salários, de pagar previdência, de pagar impostos, de financiar o Estado Nacional e suas políticas essenciais na saúde, na educação ou na polícia, se quisermos ficar apenas nas expressões mínimas do Estado, dos Estados, mesmo nas suas expressões reduzidas. As condições de empreender não são globais. Pelo contrário, cada dia mais passa e eu fico chocado como é que frações das elites brasileiras têm a descompostura de afirmar na cara da freguesia o oposto que a realidade nos impõe e ainda ter força num governo de raiz popular, democrática e progressista, como é o nosso governo. É simples de falar, é simples de perguntar. A taxa de juros, condição essencial ao ato de empreender, é global ou nacional? Assim, a taxa de juros no Japão hoje é negativa. Um jovem que está na universidade, que queira empreender no Japão, sai da universidade, toma dinheiro emprestado e paga no fim do ano 95 de cada 100 reais que tomou. Hoje, na Suíça, se você quiser depositar dinheiro, limpo. Paga-se uma taxa de administração aos bancos porque o juro é negativo. Na zona do euro, o juro é menor do que a inflação. Nos Estados Unidos da América, epicentro da retórica capitalista e liberal, a taxa de juros hoje é negativa. E no Brasil, um conterrâneo do Queiroz, lá no Santarém, desconta uma duplicata 2,5% ao mês para competir com o estrangeiro que desconta uma duplicata a 2% ao ano, com inflação de 5%. A condição de empreender, essencialmente, depende do estágio de maturidade tecnológica. E a pergunta simples que se faz, o domínio tecnológico é global? O Brasil é contemporâneo, sob o ponto de vista do manufaturado, das pontas tecnológicas do mundo, em eletroeletrônica? Todos aqui carregamos 1, 2, e eu que sou louco carrego 3 aparelhos de celular, estou falando num microfone, tudo isto na eletroeletrônica o Brasil não sabe fazer. E pagamos inteligência numa conta superior a 10 bilhões de dólares. E isto intrinsecamente é uma variável da educação. Brizola, Darcy, já diziam tão clara e efusivamente. É quanta matemática se dá ao conjunto da sociedade, a parteira da engenharia, da inovação e, portanto, da tecnologia. E se paga de royalties já para cima de 10 bilhões de dólares ao estrangeiro. A condição de escala, meus compatriotas, desculpe, eu não posso ser breve, eu avisei. A China produz numa única fábrica em Shenzhen 1 bilhão de camisetas por mês. De maneira que é mais barato o preço final do que custa produzir na Sulanca de Caruaru a mesma camiseta ou mesma calça jeans. Porque todo mundo sabe que se você compra em tal escala, o preço de custo é muito mais barato. E basta ganhar uma fração de centavo por unidade. E se nós misturarmos as 3 assimetrias para não incumpridar a conversa, anacronismo tecnológico extenso, escala pequena, estrangulamento no financiamento, e nós vamos dizer que a questão nacional é um anacronismo dos dinossauros do passado, para atender a quem? Não é ao trabalhador brasileiro, não é ao empreendedor brasileiro. Temos que repor modernizadíssima a questão nacional no debate brasileiro. Isto é o trabalhismo.
Isso é o que o velho Getúlio Vargas já advertia. Depois do Getúlio, houve um golpe no Irã, por coisa menor do que nós fizemos com a lei de partilha do petróleo, meu caro Maneca. Aqui no Brasil, eu, deputado federal, ajudei a fazer. Por coisa muito menor, derrubou-se o Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, e se instalou a crudelíssima ditadura do Shah Reza Pahlavi no Irã, pela questão do petróleo, por coisa menor do que nós fizemos na lei de partilha aqui no Brasil. Não duvidem, isto é real. E como não se racionaliza o debate, vem-se para a tentativa de desmoralização, de deboche, de descrença da política, que é a linguagem da democracia. A questão social. Repare bem, o Brasil, que tem melhorado apenas e expressivamente para demonstrar que é possível, a massa salarial brasileira, puxada pelo salário mínimo, quando eu era ministro da Fazenda, equivalia a próximos 97 dólares e 30 centavos a poder de compra. Eu dizia, no fim do governo Fernando Henrique, que o salário mínimo brasileiro tinha poder de compra equivalente a 76 dólares, que era perfeitamente praticável, a gente andou junto dizendo, trazer de volta o salário mínimo brasileiro a um poder de compra equivalente a 100 dólares. Fui chamado de mentiroso com essas letras todas. Pois bem, quando o Lula tomou posse, com ganhos de produtividade extraordinários da economia brasileira, por anos, sem se transferir para o trabalhador, o salário mínimo a poder de compra não foi a 100 dólares, foi a 320 dólares. E só fizemos bem a economia brasileira, que ganhou base de consumo e, portanto, se permitiu avançar no acesso a bens duráveis, semiduráveis. É modernidade na veia falar na questão social no Brasil. Se não por imperativo moral de quem não pode viver num país que tem tudo no mundo para dar vida digna aos seus filhos e ainda persiste com as melhoras todas como a mais desigual das economias em matéria de distribuição de renda. O Brasil tem renda por distribuir e quem resolve isso para o bem ou para o mal, bem ou mal feito, é a política. É a única linguagem. Por fim, eu quero chamar a atenção de um outro valor intrínseco, para além da questão nacional, para além da questão da desigualdade, a questão da matriz mesma do desenvolvimento do país. Olhemos os experimentos contemporâneos, sempre preocupados em não deixar ninguém desmoralizar nossa reflexão moderníssima em cima dos valores tradicionais que o trabalhismo brasileiro, que o trabalhismo de Leonel Brizola, que o trabalhismo de Getúlio Vargas tem adaptados às realidades complexas do mundo moderno. Atualidade absurda. Qual é o experimento contemporâneo que o mundo inteiro admira em matéria de desenvolvimento? É a China. Será que é por acaso que o único mega espaço geográfico no mundo que a crise trata apenas de ver qual é o volume de crescimento, se é 14, 12, 10 ou na crise extrema, 6,5% de crescimento ao ano? Ou nós outros, no Ocidente, que estamos assistindo a velha Europa, arrebentar a condição do povo grego, do povo espanhol, do povo português, do povo irlandês. E não duvidem, vai se expandir para o povo italiano, vai se expandir também para o povo francês, até a hora que a brutal desigualdade nas condições de produzir da Alemanha e da Inglaterra se impuserem como definitiva realidade vis-à-vis a condição diferente dos outros, que o euro não resolve, pura e simplesmente. Por que nós brasileiros temos que replicar esta estupidez? Qual é o país da América Latina mais estável sob o ponto de vista de desenvolvimento? O Chile. Justo aquele que não praticou a sandice neoliberal. Qual de todos é o país que mais evoluiu na América Latina? A Argentina, que chegou a ponto de esterilizar sua estrutura de poupança pública. Se desindustrializou quase ao resto do chão. Não por acaso, aquela que foi mais rápido e menos cuidadosamente ao mito neoliberal. Nós estamos aí no meio do caminho. Mas a matriz de desenvolvimento brasileira precisa recelebrar as virtudes, os valores, com métodos modernos, evidentemente, do que se chamou no passado nacional desenvolvimentismo. Por um simples fato, o espontaneísmo individualista das forças de mercado, meus compatriotas, jamais produziu sozinho nenhum experimento civilizatório de êxito. Jamais! Alguém pode chocar para mim o sistema norte-americano.
a não ser que não conheçam a força da encomenda governamental, enfim, da substituição de importações, a pretexto de defesa, a pretexto da corrida aeroespacial, seja do que for, ou como os americanos manipularam a ferramentaria que a sua retórica abomina para esconjurar a crise de 2008, cujo epicentro foi lá.